Cícero José de Farias. Posteriormente ele ficou mais conhecido como Meu Rei pelos seguidores e ele próprio se intitulava como Meu Rei. Ele morava em Arco Verde em 1932, quando, segundo ele, e isso ele escreveu em alguns dos documentos que ele deixou, ele recebe uma missão. Segundo ele, Jesus, em contato direto com ele, tinha determinado para ele uma primeira missão. E a missão versava que ele deveria percorrer inúmeras cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba também, e proferindo curas em nome dele. Nessa missão, que segundo ele tinha recebido em 32, estava lá escrito que deveria durar 20 anos. E Jesus, segundo ele, disse: após os 20 anos você vai receber uma segunda missão. Precisamente após os 20 anos, o poder de cura dele cessou, mas em contrapartida, aquelas pessoas que ele já estava curando, que ele já tinha curado, começou a seguir ele. E ele começa justamente a propagar a religião, que para ele, depois, posteriormente, ele não mais vai caracterizar como sendo uma religião. Nessa segunda missão, segundo ele, Deus tinha dito assim: você vai encontrar um lugar para guardar esse povo. E esse povo tem que seguir você. Então, e deu todas as determinações do lugar, as coordenadas, deu tudo. Isso ele coloca bem detalhadamente em um dos documentos dele. Então ele começou a percorrer inúmeras cidades novamente em busca desse lugar. Esse lugar que, segundo ele, Deus tinha dito que era o lugar prometido, para que essas pessoas vivessem um momento de paz e prosperidade. E todas essas seguiriam os princípios estabelecidos por Cícero, até agora então Israel. E ele seria a pessoa designada para justamente fazer com que essas pessoas vivessem melhor. E para isso elas deveriam se desvencilhar de tudo que tivessem nas cidades de origem e ir atrás desse homem. Porque ele tinha um contato com Deus. Segundo ele, ele colocava com Deus Pai. Então ele se considerava o representante de Deus na Terra. Segundo ele, esse lugar ideal teria que ter muitos mistérios. Então, como ele começa a percorrer o Vale do Catimbau, e lá é um lugar que tem muitas inscrições rupestres, ele encontra até algumas inscrições, ele se direciona para o que mais tarde seria a comunidade que ele denominava Comunidade Metafísica e Teológica. Então, Cícero José de Farias chega lá com aproximadamente uns 15 adeptos, o lugar inóspito, um lugar ermo, com uma estrada péssima, que não tem água, que você olha para os 4 lados, você não vê casa, você não vê nada. Então Cícero José de Farias, segundo ele, por determinação divina, ele encontra o lugar. Ele começou a construir o que ele chamava de choupanas. Então ele construiu choupanas, começou a morar lá, as pessoas começaram a ir. Ele comprou algumas das terras vizinhas e posteriormente começou a vender essas terras para aqueles que começassem a acreditar naquilo que ele pregava. E o que era essencial que ele pregava? Que ali era um reino de paz e prosperidade. E todas as pessoas que fossem morar na comunidade, essas pessoas pertenceriam a esse reino de paz e prosperidade. E estariam livres do fim do mundo, podemos assim dizer. Todos ali estariam salvos. Ele começou a propagar o que as pessoas tinham que fazer para conquistar esse paraíso e para ter vida eterna, que era justamente os princípios da comunidade. Dentre esses princípios era amar o próximo. Um outro princípio era não jogar jogo de espécie nenhuma, acreditar em Deus sobre todas as coisas, acreditar que aquela comunidade ali
um lugar que foi escolhido por Deus Pai, e acreditar, principalmente, que o representante de Deus era justamente ele. Segundo ele, era durante a noite, quando não se ouvia nada, barulho de ninguém falando, era o momento em que ele se sentava e, segundo ele, recebia mensagens. E, segundo ele, eram repassadas telepaticamente. Invariavelmente, às 3 da manhã, praticamente as pessoas que moravam aqui, dentro do palácio, ouvia um batido característico dele andando sobre o tablado, que lá em cima também, embora tenha cimento, mas o cimento foi colocado apenas como uma casca em cima da madeira, um batido mais ou menos... Era o cajado, né? O cajado dele batendo na madeira e o passo meio arrastado. E todos sabiam, às 3 da manhã, no outro dia, quando se ouvia esse barulho, no outro dia a gente sabia que no café da manhã, ou logo após a primeira refeição, uma mensagem seria lida. Ele sempre reunia os fiéis em reuniões, isso era feito no palácio. Essa casa, quando ele foi construir, eu já gostava um pouco de fazer desenhos arquitetônicos, né? Então ele me pediu para criar uma planta de uma casa que representasse um palácio, né? Que fosse dedicada depois a Deus. Palácio de Pau, Casa de Deus, né? Quando ele pensou e deu o nome Palácio de Pau, ao chamar de palácio, ele quis também, na construção da casa, que ele incumbiu o meu primo de fazer, ele quis realmente construir um grande palacete, assim como a maioria das religiões constrói os seus templos, né, com o melhor material que pode. Para a região, o Palácio de Pau foi a obra-prima que ele pôde oferecer a Deus. Foi o grande templo que ele pôde oferecer a Deus. Neste corredor ficava meu pai sentado aqui e recebia professores, visitantes, técnicos, cientistas, estudantes, pessoas interessadas em desenvolver tese, monografias, dissertações, e era aqui sentado numa cadeira humilde, de plástico, que ele, denominado Rei de Paz, porque foi um nome que ele deu a ele mesmo, um título, uma patente, eu sou rei de paz. Então era aqui, sentado numa cadeira de plástico, nesse corredor simples e humilde, que ele recebia, desde curiosos a autoridades civis, eclesiásticas e militares. Surgiu um símbolo muito forte dentro da comunidade, que é essa nota chamada talento. Ela vai do 1 talento, 5, 10, 50, 100, e depois saiu a de 500 e a de 1000. É emblemática, é significativa, é um símbolo muito forte dentro da comunidade. Esse dinheiro que não tem, por mais especulações que tenha se feito, não tinha o propósito de se tornar um dinheiro real. Não era esse o propósito da comunidade, talvez nem o do meu pai. Era um homem feliz, era um homem festivo, era um homem que gostava de sorrir, era bem-humorado e gostava de estar cercado por pessoas que comungassem desse bom humor dele também, né? Principalmente da paz e da brincadeira entre família. Então, aqui tem uma aparelhagem de som. Esta cadeira que você está vendo, né? Esta cadeira de plástico, tem um forro, e ela era colocada estrategicamente aqui, de forma que ele tinha toda a visão periférica e central de quem estava, chamamos de palco, de quem estava no palco. Aqui ficava a aparelhagem de som, ele ficava sentado naquela cadeira com um cajado, sempre muito bem vestido, né? Ele sempre gostou de se vestir muito bem, era de uma certa forma um homem vaidoso, queria ver a barba, o cavanhaque, muito bem aparado, o cabelo muito bem cortado, detestava que cortassem as unhas dele, dizia que doía, mas ele deixava fazer. Então daqui ele tinha todo o controle e, de uma certa forma,
Todos dançavam, rodopiavam, brincavam, até que um momento ele levantava. E quando ele levantava, o salão inteiro parava. Todos que estavam aqui no centro do salão, nessas cadeiras e outras ficavam encostadas, todos que estavam dançando paravam em atenção à pessoa dele. E ele caminhava lá do lugar dele, ele vinha lá da cadeira dele, deixava o cajado, né? E ele vinha em passos lentos, com uma elegância britânica, e convidava uma das damas, que ele chamava de damas. Gostava muito que as mulheres se vestissem de vestidos longos, e se esses vestidos fossem brancos, os olhos dele brilhavam. E ele tinha sempre um elogio amável, afável, né? E discreto a fazer. Tanto quanto gostava de que os homens não viessem de mangas de camisa, com uma chinela japonesa no dedo. Ele gostava muito que os homens estivessem com o melhor dos seus trajes para acompanhar as suas esposas, as suas filhas, as suas amigas, as suas irmãs em fé. E ele se dirigia a uma dama. Olha, eu vivi durante aproximadamente 6 anos na companhia do meu pai, vivendo isso no dia a dia, e eu nunca vi em nenhum momento nenhuma dama recusar a mão para a dama, né? Eu nunca vi ele recusar. Ele fazia isso e puxava a dama com todo respeito, com todo cuidado, e saía naquele bailado da valsa. Ele gostava muito de dançar valsa, né? Era valsa e bolero, eram as danças dele. Obrigado, Neila. Nenhuma dama nunca recusou. Após a sua primeira dança, e todos voltavam novamente, claro que já tinham se divertido, já tinham brincado, todos voltavam novamente a bailar e a dançar, e ficava uma mesa lá dentro, vinhos e frutas e comidas e tiragostos, que era sempre trazido pelos membros da comunidade para enfeitar a mesa, e tudo era motivo de grande festa. Era o aniversário dele, era o aniversário da fundação da comunidade, era o aniversário de uma das damas da comunidade, era o aniversário de um dos líderes da comunidade, porque ele repassava determinadas funções, né? Então era Natal, nunca se negou. Não, o Natal de Cristo não é nessa data, não. É o Natal de todo mundo, vai ser o meu Natal. E assim por diante.